Irmãos, essa semana é uma semana de reflexão sobre o sofrimento do nosso querido Deus, né? Então, nós fizemos até um cenário aqui, que justamente é para impactar. Porque depois da Semana Santa, durante o ano todo, a gente lembra da morte de Jesus? Não com tanta, raramente, né? Não com tanta intensidade. E eu pedi para que um conhecido nosso fizesse uma cruz, fizesse uma coroa. Então, me parece que é de limão, né? Esses galhos aqui, o que é? Do que é? Hã? É limão cravo, né, Ayrton? Ó, então, aqui nós vemos alguns espinhos, né? A gente não sabe se foi isso, mas se foi esse. Mas foram espinhos, que depois de coroarem Jesus em sua fronte, né? Eles bateram para que ela cravasse na testa de Jesus. Por isso que a Bíblia fala, a coroa foi cravada no rosto de Jesus. E dos ferimentos, desses ferimentos, escorreu o sangue de Jesus, que foi tão precioso para nós, né? Essa cruz aqui também foi feita e doada para nós. E nós pedimos para que alguém fizesse também alguns pregos. Isso daqui, irmãos, é para impactar a gente. Não foi um preguinho. Foi o prego. Então, só para a gente refletir durante a semana, ao relembrar as histórias bíblicas, tudo que vai ser pregado aqui são trechos da Bíblia. Nós falamos somente o que tem na Bíblia. Então, isso aqui é bom que as crianças vejam, porque assim as mãezinhas podem estar contando a história para os seus filhos. Sabem? Esse Deus, esse Jesus que nós amamos, é aquele Jesus que foi um dia pregado na cruz. E se hoje nós temos o perdão para os nossos pecados, é porque Jesus pagou a conta dos pecados. Agora, o que eu faço? Eu preciso crer. Eu preciso ler a história de Jesus, crer nele e colocar toda a minha fé, toda a minha esperança nesse homem. E durante essa noite e essa semana, nós vamos ver as histórias impressionantes, né, no decorrer da semana. E eu chamo agora 2 futuros pastores da UNASP. Então, eu chamo o Thalisson. Ele é o Thalisson. Boa noite. E esse daqui é o Diógenes. Boa noite. Esses 2 futuros pastores que vão estar se formando agora no final do ano, em dezembro, eles foram convidados por nós para nos ajudar. E eles vão apresentar todas as noites. E as mensagens que eles estão trazendo é a mensagem fresquinha da escola, sabe? Que está tudo ali na cabeça. Então agora é com vocês. Vocês são bem-vindos, viu? E durante toda essa semana aqui. Boa noite a todos. Eu sou o Thalisson. Eu vi que alguns ficaram assustados ali, olharam assim, poxa, desse tamanho. Eu não tenho culpa, meus pais são bem pequenos. Acontece. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu creio o Diógenes também. Nós estamos muito felizes de estar aqui nesse grupo. O Diógenes já havia vindo aqui uma vez,
É a primeira vez que eu vim. Obrigado. Eu pedi para ele pegar um pouquinho de água para mim. Eu vou até pedir desculpa para vocês já. Eu tô com a garganta um pouco ruim. Então, se minha voz falhar algum momento, fazer algum... não se preocupem. Eu vou tomar um pouquinho de água que vai melhorar. Mas, voltando, eu e Diógenes, nós estamos muito felizes de poder passar durante essa semana aqui com vocês, compartilhando um pouco da palavra de Deus. Eu fiquei muito feliz ao chegar aqui. O Diógenes havia me falado, já o pastor também, Carlos Ladeira, havia falado de como que era aqui, que o irmão trabalha e mora aqui, e sempre tem esse cuidado de arrumar, de organizar tudo para vocês poderem estarem vindo até aqui para ouvir, adorar a Deus, ouvir da palavra dele. E eu fiquei muito feliz ao chegar aqui e ver lotado esses bancos, irmãos lá fora, para poder ouvir da palavra de Deus também. Eu achei muito legal também, quando o irmão me falou ali fora, eu não acreditei da internet que está passando. Eu vou avisar minha mãe para ela poder me ouvir amanhã. Eu vou pegar o endereço com o senhor depois também. Quantos vieram a primeira vez aqui hoje? Assim como eu. O irmão aqui, a irmã lá atrás também. Sejam muito bem-vindos aqui também na casa de Deus. Que Deus possa ser louvado aqui e que as bênçãos dele possam chegar a vocês também e a todos aqueles que têm visitado há algum tempo aqui já também. Bom, vamos para a palavra de Deus então, que é o que importa. Durante essa semana, como a irmã já falou, nós estaremos estudando um pouquinho sobre os últimos dias de Jesus aqui nessa terra, sobre histórias da vida de Jesus, sobre histórias que aconteceram com o Mestre, histórias de pessoas que tiveram que se encontrar com Jesus Cristo, que se encontraram com Ele e tiveram a vida transformada por Ele. Nós vamos estudar a transformação que muitas pessoas tiveram na vida delas, através da palavra de Deus, e aprendemos também que passos nós devemos seguir. Nós vamos estudar um pouquinho sobre alguns passos de fé que pessoas tiveram que dar, sobre exemplos que nos foram deixados na palavra de Deus, para que possamos também seguir esse Deus que nos ama, Jesus Cristo, Deus que morreu na cruz por nós, deu a sua vida por nós e nos oferece a salvação hoje então. Antes de abrir a nossa Bíblia, eu queria pedir que vocês abaixassem a cabeça de vocês mais uma vez, para que nós orássemos a Deus e pedíssemos que Ele nos abençoe, enviando o Santo Espírito para falar no nosso coração. Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está conosco. Nós agradecemos porque temos a oportunidade de louvar o Teu nome, adorar o Teu nome. Senhor, nós estamos passando agora, começando hoje essa semana que tem um significado muito especial para cada um de nós aqui. É uma semana que nos faz lembrar da Tua morte, ó Deus. Nos faz lembrar da Tua morte, da ressurreição, de tudo que o Senhor fez por nós. Que durante esses dias nós possamos estar felizes aqui todos os dias nessa noite, para aprendermos mais de Ti. Nós sabemos que o Senhor se alegra por estarmos aqui. Queremos pedir que o Senhor envie o Seu Santo Espírito agora, neste momento, e fale ao nosso coração ao abrirmos a Tua palavra, que possamos escutar a Tua voz, ó querido Jesus, em nome de Jesus. Amém. Antes de abrir a Bíblia, eu vou falar mais uma vez o que a irmã já falou aqui. Essa semana, Deus está muito feliz porque a gente está aqui. Eu queria fazer com vocês aqui um compromisso. O Diógenes vai estar aqui, eu também, durante essa semana toda, eu vou estar falando para vocês até quarta-feira, o Diógenes de quarta-feira em diante. E eu queria fazer um compromisso com vocês aqui, perante Deus também, de que todos viessem aqui durante todas as noites. Eu sei que alguns devem estudar à noite, devem trabalhar durante o dia inteiro, é cansativo, mas eu queria fazer um compromisso aqui, pedir que levantasse a mão quem quer fazer esse compromisso comigo, de estar vindo aqui todas as noites, para a gente poder se revigorar e poder escutar da palavra de Deus. Amém? Que todos possamos estar aqui então. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro de Mateus. No livro de Mateus. Não precisa não, obrigado. No livro de Mateus. Mateus é um livro que eu gosto muito. Dos evangelhos é o meu livro predileto. Por quê? Não tem nada de mais especial que os outros. Porque o livro de Mateus foi o primeiro livro da Bíblia que eu li por completo ali do Novo Testamento. Foi o primeiro livro que eu li e eu rabiscava. É que eu troquei de Bíblia, mas na minha outra Bíblia, se você pegar os evangelhos, o livro de Mateus é o que está tudo rabiscado. Acho que eu nem entendo mais o que eu rabisquei lá. Mas é um livro que eu gosto muito porque foi o primeiro livro que eu estudei. E hoje a gente vai abrir no capítulo 26 de Mateus. O capítulo 26, ali conta a história que nós vamos estudar
essa noite tirarmos algumas lições. O livro de Mateus, mais para o final, perto de onde a gente está lendo, ele começa a contar um pouco já dos últimos dias de Jesus. O livro de Mateus tem 28 capítulos, e a partir ali desse momento, Jesus já começa a contar para os seus discípulos que ele iria morrer, ele começa a contar a missão dele, ele começa a contar o que ele veio fazer nessa terra. E a gente encontra uma história aqui, em Mateus capítulo 26, do verso 6 até o 13. Uma história interessante, curiosa, e que a gente vai aprender um pouquinho dela. Eu queria que vocês acompanhassem a leitura comigo. Mateus 26, do verso 6 em diante. Aqui conta a história de quando Jesus foi ungido. Diz assim, verso 6. Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: para que este desperdício? Verso 9. Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Verso 10. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Verso 13, em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Aqui nós encontramos uma história bem interessante, bem curiosa. Jesus, ele estava assentado junto com alguns homens, dos quais ali é citado Simão. Simão, que foi um leproso, que foi curado por Jesus. E eles estavam ali na casa deste homem, eles estavam ali todos reunidos, e de repente chega uma mulher com um vaso de bálsamo, um vaso de alabastro cheio de bálsamo, que é a mesma coisa que o quê? E perfume. Chegou ali com aquele vaso de perfume e trouxe até Jesus e derramou aquele perfume. No Evangelho de Mateus fala sobre a cabeça de Jesus, mas nos outros evangelhos a gente vê também que foi derramado sobre os pés, e a gente ainda tem um detalhe curioso, que ela secou os pés de Jesus com os cabelos dela. Não é nenhuma contradição dizer que em um evangelho foi derramado sobre a cabeça e no outro foi sobre os pés. Antigamente as pessoas, só por curiosidade, as pessoas quando se sentavam à mesa naquela época, eles não se sentavam como nós sentamos à cadeira, a mesa está aqui bonitinha à frente. Não. Eles se sentavam no chão, meio que de lado assim. Eu não vou sentar aqui porque vocês não vão conseguir me ver também. Mas eles se sentavam de lado, como se tivessem deitado assim de lado, onde eles faziam a reunião deles. Então, por isso entender que haviam derramado sobre a cabeça e também sobre os pés. Mas é curioso o que aquela mulher fez, porque imagina, do nada, aqueles homens reunidos ali conversando com Jesus. Era uma festa que estava sendo feita para quem? Para Jesus. Eles estavam ali comemorando a presença de Jesus ali com eles. Eles estavam ali com Jesus. E de repente chega uma mulher e do nada derrama aquele perfume e seca com os cabelos dela, e aqueles homens ficam espantados. É interessante a gente lembrar também e entender que para uma mulher se achegar perante alguém e fazer aquele gesto de soltar os cabelos para poder fazer alguma coisa, soltar os cabelos, era algo que uma mulher de honra, uma mulher não faria. Ela não iria fazer. Aquele gesto daquela mulher mostra um gesto de servidão, um gesto de uma mulher que estava ali servindo a Jesus. Então aquela mulher fez isso, ela chegou e derramou o que mesmo sobre os pés de Jesus? Perfume. Era um perfume que não era nada barato. Nós temos, hoje, através da história, a gente consegue saber também quanto custava mais ou menos aquele perfume. Aquele perfume custava em média de 300 denários.
300 denários. Denário era a moeda daquela época. 300 denários. Para vocês terem uma ideia de quão caro era aquele perfume, chutem mais ou menos quanto que uma pessoa ganhava por um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Quantos denários será que uma pessoa ganhava por um dia de trabalho? Quantos? 10? Um denário. O irmão aqui acertou. Um denário. Uma pessoa ganhava um denário por dia trabalhado. Aí imagina então aquela mulher que gastou 300 denários, mais ou menos, para comprar aquele perfume. Quase o quê? Quase um ano de trabalho, 300 dias de trabalho, para jogar aquele perfume nos pés de Jesus. Para quê? A gente para pensar assim, para quê? Para que ela fez aquilo? Por que ela gastou aquele dinheirão para jogar o perfume nos pés de Jesus? Por quê? Por que ela fez aquilo? Essa foi a mesma pergunta e o mesmo questionamento que os homens que estavam lá junto com eles fizeram. Simão, inclusive, foi um dos que falou. Aqui no verso, acompanhe comigo, no verso 8 diz, ali ó, vendo isto, indignaram-se os discípulos e disseram para ela, a mesma pergunta que a gente se fez aqui agora. Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e feito o quê? E dado aos pobres. Era um dinheiro que não precisava ser gasto com aquilo, com aquele gesto que parecia ser o quê? Insignificante. Um gesto que não precisava ser feito. E aqueles homens se indignaram. Ele fala que eles ficaram indignados com aquela mulher por ela ter feito aquilo. Pronto, a gente analisou então o que aconteceu e a gente já viu como que os homens reagiram. Aqueles homens reagiram com indignação. Só que agora, como que Jesus reagiu perante aquilo que aconteceu? Como que Jesus reagiu? Jesus aceitou aquilo que aquela mulher fez. Nos versos seguintes ali diz o quê? Que Jesus falou para aqueles homens, não molestais esta mulher, deixe ela fazer o que ela está fazendo. O que ela está fazendo aqui é para mim. E é incrível como Jesus disse, num sentido assim que dá para a gente entender que Jesus disse para ela, deixa ela fazer isso porque ela está fazendo para mim. Os pobres, do mesmo jeito que vocês falaram aí, por que não vendeu e deu para os pobres estão com vocês todos os dias, eu não vou estar com vocês todos os dias. Aqueles homens, aqueles discípulos de Jesus, eles não haviam entendido ainda qual que era a missão de Jesus. Eles não haviam entendido ainda o objetivo de Jesus ter vindo a este mundo e o que estava para acontecer, o que estava próximo a acontecer. Já aquela mulher, ela havia entendido isso. Aquela mulher havia entendido a missão de Jesus. Nos versos seguintes também, o verso 10, se eu não me engano, 10 ou 11, Jesus ele fala que aquela mulher inclusive fez aquilo para ungir Jesus para o quê? Para o sepultamento dele. Então o próprio Jesus defende a mulher falando para que aqueles homens não a molestassem. O próprio Jesus ele diz para aqueles homens sobre aquela mulher que ele estava fazendo, que ela estava fazendo o quê? Aquilo para Jesus. Ele estava fazendo aquilo para ele, para o sepultamento dele. Ela havia entendido o que iria acontecer. Mas é interessante como que aquela mulher deu um passo de fé e aquela mulher deu o quê? O melhor que ela tinha para Jesus. Aquela mulher deu o melhor que ela tinha para Jesus. Ela podia ter dado para os pobres? Poderia ajudar muitas pessoas. Mas ela havia também reconhecido o que Jesus veio fazer. Ela reconheceu o que Jesus veio fazer, só que acima disso ela foi e fez. Ela deu o melhor que ela tinha para Jesus. Aqui ficam algumas lições para a gente. Será que nós hoje, sabendo de toda a história e tendo a Bíblia, tendo o conhecimento que nós temos, tendo cultos, tendo sermões, tendo muitas coisas que a gente escuta sobre Jesus, sobre o que ele veio fazer, tantas Semanas Santas que nós já passamos, será que hoje nós entendemos o papel, o que Jesus veio fazer aqui nessa terra
quando ele veio por nós? Será que nós entendemos hoje isso? Será que nós entendemos e aceitamos o que Jesus veio fazer nessa terra por nós? Essa história mostra, nesse sentido, da gente entender o que aqueles homens não haviam entendido e o que aquela mulher havia entendido. O quê? Que nós precisamos compreender hoje ainda o que Jesus veio fazer. Isso é fundamental. Aquele gesto daquela mulher, eu não vejo eu não vejo como um gesto de loucura, embora pareça loucura. Ela entrar no meio da sala ali, derramar aquele perfume e com seus cabelos ali num sinal de gratidão, de agradecimento a Deus, fazer tudo aquilo ali sem um significado. Além daquela mulher ter entendido que a missão de Jesus era essa de ter vindo e morrer em nosso lugar, em lugar dela, que ela havia entendido, também ela estava fazendo ali um gesto de gratidão. Por quê? Porque Jesus já havia entrado, já havia tocado o próprio coração dela. Ela deu aquele passo de fé, aquele símbolo, aquilo que ela fez, simbolizava algo que estava onde? Que estava no coração dela. Ela fez o melhor que ela podia. Aquele perfume que valia muito. Aquele gesto que parecia uma loucura. Aquele gesto onde ela foi criticada, onde ela foi colocada como uma louca, podemos dizer assim, por ter feito aquilo. Significava e simbolizava algo que vinha antes da onde? De dentro do coração dela. De dentro do coração dela. Sabe, hoje aqui eu não quero desafiar vocês, nem pedir para vocês que comprem um perfume muito caro ou que deem muito dinheiro pra gente aqui, não é isso. Eu queria desafiar vocês a ter o que aquela mulher tinha no coração ao fazer isso. Não é preciso você vir e mostrar de algum modo para mim aqui ou para qualquer pessoa a mudança que Jesus fez em você. Nesse sentido, me entendam, não é que Jesus entrando não vai haver mudanças que serão mostradas, que serão vistas. Mas não é preciso. O que eu queria que vocês ficassem dessa história de hoje é que é preciso ter um passo de fé para poder assumir que Jesus Cristo é o nosso Salvador e que Ele veio aqui para trazer salvação a cada um de nós, mas também que no coração de vocês, que no meu coração, tem essa gratidão, tem esse encontro que aquela mulher teve com Jesus Cristo, a ponto de dar tudo, de dar o melhor que ela tinha a Jesus Cristo ali, mostrar para Ele ali e cumprir até mesmo com uma profecia de que Jesus seria ungido antes da sua morte, Eu queria que nessa noite nós pensássemos. É a primeira noite apenas hoje, mas é uma noite para que nós pensássemos nisso. Que nós pensássemos no passo de fé que aquela mulher deu de entregar tudo o que ela tinha para Jesus, mostrando o que ela tinha no coração dela, mostrando a gratidão que ela tinha. E que nós possamos pensar nisso, pensar no que Jesus já fez por nós, porque hoje nós já entendendo e nós já sabemos o que Ele veio fazer. Como a irmã disse aqui, a gente já sabe dos cravos que Ele teve perfurando as mãos e os pés. A gente sabe dos espinhos, a gente sabe da cruz, a gente sabe da vida que Ele veio, dos encontros que Ele teve com diversas pessoas, da diferença que Ele fez na vida de muitas pessoas. Nós sabemos de tudo isso. Nós sabemos que Jesus veio e mudou o mundo. Ele fez diferença na vida de muitas pessoas. Só que não adianta de nada, nós sabermos de tudo isso se nós não aceitarmos isso na nossa vida. Não adianta de nada nós vermos o passo de fé que aquela mulher deu e não mostrarmos esse passo de fé na nossa vida também. Não deixarmos que Deus transforme o nosso coração, que o Espírito Santo arrombe nosso coração e faça uma mudança no nosso coração, nos fazendo entregar realmente, completamente a Jesus Cristo. Nós precisamos disso na nossa vida. Nós precisamos aprender com o exemplo dessa mulher também. Um exemplo de abnegação, um exemplo de não se importar com o que os outros que estavam juntos, que estavam ao redor, iriam falar ou iriam fazer. Ela foi.
e fez aquela entrega a Jesus Cristo, aquele sinal de gratidão. Eu não sei quantos aqui dos que estão entre nós, dos irmãos, dos visitantes, para poder estar aqui hoje, para poder estar vindo na igreja, estar vindo aqui adorar a Deus, tem enfrentado alguma coisa, alguma pressão, sabe, dessas pessoas que estão ao nosso redor e que às vezes, como fizeram aqueles discípulos, de apontar para aquela mulher e falar: por que você está fazendo esse desperdício? Gastando o seu tempo, gastando o seu dinheiro, gastando as suas coisas com isso, com Jesus. Com Jesus. Eu não sei quantos aqui tem que enfrentar isso, tem que enfrentar essa pressão, às vezes de família, às vezes de trabalho, às vezes de outra coisa, não sei, enfim, por Jesus Cristo. Mas eu digo para vocês, vale a pena enfrentar qualquer coisa por Jesus Cristo, porque tudo Ele enfrentou por nós, para poder nos dar o quê? A vida eterna, para poder nos dar a salvação. A salvação. Nós precisamos ter o mesmo caráter e a mesma gratidão que aquela mulher teve, de chegar ali aos pés de Jesus e depositar a Jesus tudo aquilo que ela tinha. Aquele perfume ali, aquele ato dela secar com os cabelos dela, eu não vejo nada além de uma entrega, sabe? De uma entrega. Ela agindo ali como serva de Jesus Cristo, se entregando a Ele, dizendo ali através daquele gesto: Senhor, eu sou teu, eu sou tua. Ela dizendo. E do mesmo jeito nós precisamos nos achegar a Jesus Cristo hoje. Nos achegarmos aos pés de Jesus, dizendo para Jesus também: Senhor, nós somos teus filhos, nós somos servos, nós não merecemos ser chamados nem de servos, e o Senhor nos chama de filhos. Ainda assim, Senhor, sendo meros pobres, miseráveis pecadores, nós nos entregamos aos teus pés e queremos que o Senhor transforme a nossa vida. Nós precisamos ter esse passo de fé, esse caminhar, esse primeiro passo de entregar o nosso coração a Jesus Cristo, de entregar a nossa vida a Jesus Cristo, de aceitarmos o sacrifício que Ele fez por nós. Eu acho que não há o que de melhor fazer para começarmos bem essa semana do que entregando a nossa vida a Jesus realmente, por completo. Não há o que fazer de melhor para a gente continuar aprendendo sobre Jesus Cristo durante essa semana, continuar vindo aqui durante todos esses dias à noite, para aprender de Jesus e nos entregarmos mais a Ele, do que começarmos com o pé direito, nos entregando aos pés de Jesus, entregando o nosso coração a Ele e fazendo isso que Ele pede de nós. Ele pede que nós creamos no nome dEle, que nós aceitemos o sacrifício que Ele fez por nós. Não foi em vão, não foi em vão. Ele quer nos salvar, mas nós precisamos o quê? Nos entregarmos. Que nessa noite, nesse primeiro dia aqui que nós estamos estudando, para começar essa semana de oração, você possa se lembrar da história dessa mulher, se lembrar que o passo que ela deu de se entregar ali completamente a Jesus, de mostrar através do gesto dela, de se inclinar perante os pés de Jesus e de entregar a vida a Ele em gratidão, em submissão, em entrega total, em abnegação, que seja o mesmo passo que hoje nós possamos dar ao lado de Jesus Cristo. Ele pede isso, Ele pede que primeiro nos venhamos a Ele, nos entreguemos a Ele. Ele deu o Filho dele. Tem um verso que eu acredito que a maioria aqui conhece, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Para que todo que nele cresce, para que tivesse a vida eterna. Que nós possamos hoje nos entregarmos por inteiro a Jesus, por inteiro a Jesus Cristo. Independente de homens, de pessoas, de família, apontarem a mão no nosso dedo, na nossa cara assim e falar: você não devia estar indo aí, Jesus não existe. Jesus, experimente Jesus na sua vida, se entregue a Ele por completo, porque Ele vai fazer uma mudança, Ele vai operar mudança e Ele está sempre disposto a nos abençoar. Ele é um pai que ama os seus filhos e Ele nos ama com amor completo. Nos entreguemos a Ele de coração completo também. Neste momento eu queria chamar o Diógenes. Ele vai fazer uma oração especial pelos nossos pedidos. Eu vou
O irmão vai trazer a caixinha aqui à frente. Enquanto ele traz, quero só ler aqui um texto, um versinho bíblico. Lá em Jeremias 29 diz o seguinte, 29 verso 11 a 13. E diz: Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Meus queridos, buscar a Deus de todo o vosso coração. Aqui coração nós sabemos que é uma metáfora para falar da mente. Isso tem a ver com a nossa escolha. Quando você vai a Deus para orar, é a sua mente que está dirigida a Deus. É a sua escolha de buscar a Deus e não a Satanás, mas buscar a Deus através da sua mente. E nós temos aqui alguns pedidos de oração que já há algum tempo têm sido colocados aqui. Pedidos especiais que Deus conhece, porque Deus conhece o coração de todos nós. Você não precisa vir aqui à frente, todo mundo, cada pessoa falar, fazer o seu pedido, porque Deus conhece a sua vida. Mas agora eu quero convidar você a se colocar de joelhos e de todo o seu coração, ou seja, com a sua mente, volte o seu pedido. Faça a sua entrega a Deus nesse momento através da oração. A sua mente voltada a Deus. Vamos orar. Ó eterno Deus, amado Pai, te somos gratos, Senhor, porque estamos aqui com vida. Ainda neste país temos liberdade, Pai, para poder vir a este local, estudar a Tua palavra. E aqui está uma parte do Teu povo nesta terra de joelhos, prostrados perante o Senhor, declarando, Pai, de todo o coração, de que o Senhor é soberano sobre a nossa vida. Aprendemos hoje um passo de fé importante, Pai. Senhor Deus, nos ajude a cada dia darmos passos de fé. Que aqui, Pai, a mente de cada um de nós agora seja voltada para o Senhor e possa entregar cada um de nós a vida a Ti. E de maneira especial, Pai querido, esteja com aquelas pessoas, talvez algumas não estão aqui hoje, mas que colocaram um pedido aqui. Senhor Deus, que seja feita a Tua vontade acima de tudo, porque o Senhor é soberano. Há talvez pessoas aqui, Pai querido, que estejam passando por dificuldades na família, dificuldades financeiras ou problemas de emprego, trabalho, dificuldades espirituais. Talvez há pessoas que vieram aqui porque estão sentindo a necessidade. O Senhor tem falado ao coração delas que elas precisam mais de Ti. Senhor Deus, fala ao nosso coração e que nossa mente esteja aberta para ouvir a Tua voz. E em nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós oramos e pedimos que o Senhor seja conosco e que todos nós possamos estar aqui novamente amanhã. Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.